todos muito bem-vindos. Você está na Rádio Tropical Web Brasil comigo, Alexandre P. E esse é o seu Cosmo Alma. Seu porque é feito de verdade para você que está aí me assistindo. Hoje é dia 15 de julho de 2026 e, milagrosamente, são 18 horas e 30 minutos. Estamos entrando no ar na hora certa. Deve ser um bom sinal. Então, sem muita enrolação, vamos lá aos agradecimentos das mensagens enviadas na semana passada. E antes até de começar aqui os agradecimentos, muita gente mandou aqui mensagem falando, que semana passada, na verdade na semana passada eu admito, eu abri o programa, eu não estava bem, admiti aqui no ar, tinha tido lá uma situação, mas a minha resiliência é tão absurda que já no dia seguinte já nem sabia mais o que era, já passou e eu estou aqui com a energia lá no alto, como sempre, já passou, hoje não tem voz embargada, hoje não tem nada, mas de qualquer forma, eu vou ler aqui para vocês as mensagens, tem umas 2 ou 3 mensagens aqui que de fato repararam e pediram melhoras, eu estou melhor. Então, para quem mandou a mensagem que eu li aqui, e eu li esse tipo de mensagem, já saiba que hoje está tudo 100%, tá? Então, eu vou começar aqui ao contrário, tá? Eu sempre deixo o Brasil para o final, vou começar pelo Brasil, o pessoal aqui de casa. Então, a Fernanda Almeida, aqui de Copacabana, nossa muito vizinha. Excelente programa, o convidado B. Sancho trouxe uma conversa inteligente, sensível e inspiradora. Parabéns ao Cosmo Alma por mais uma grande edição. Realmente o B. Sancho foi uma grande surpresa. Eu amei ter ele aqui comigo na semana passada como entrevistado. Carlos Henrique Souza, de Tatuapé, São Paulo. Que entrevista maravilhosa. B. Sancho demonstrou muito conhecimento e sensibilidade. O conteúdo foi enriquecedor do início ao fim. Juliana Martins Ferreira, da Savassi, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Alexandre, uma dessas mensagens cuidadosas. Gratidão, viu? Percebi você um pouco mais distante, com a voz embargada em alguns momentos. Espero que esteja tudo bem. E está. Já estou te garantindo, tá, Juliana? Estamos aqui com você. Mesmo assim, conduziu uma excelente entrevista e o B. Sancho foi um convidado maravilhoso. De fato, foi. Ricardo Gomes da Silva, de Boa Viagem, Recife. Gostei muito do programa, a conversa foi profunda, respeitosa e trouxe importantes reflexões sobre arte, cultura e sociedade. Patrícia Oliveira Santos, de Águas Claras, Brasília. Foi um programa de altíssimo nível. O convidado foi maravilhoso e compartilhou experiências que inspiram e fazem refletir. Realmente foi um convidado e tanto. E hoje, temos outro daquele nível ou mais, tá? Então aguarda, não sai daí não. Agora vamos falar o pessoal da França. E aí o pessoal da França, eu vou ter que gastar aqui o francês que eu não tenho, que nem sempre a rede streaming traduz pra gente, tá? Mas eu vou tentar aqui, na medida do possível, tentar traduzir alguma coisa aqui. Marie de Bois, de Paris, essa então está sempre com a gente. Marie, queridona, um beijo para você. Belo programa, B. Sancho foi um convidado excepcional. Felicitações a toda a equipe, gratidão. Jean Morel, de Lyon, na França. Vamos lá, que eu tenho que gastar o francês aqui, tá em francês, tá, gente? Apreciei muito a entrevista, uma conversação inteligente e inspiradora. Sophie Bernard, de Lille, na França. Uma entrevista incrível, talvez. Bravo ao Cosmo Alma. É isso mesmo, foi uma entrevista memorável. Acho que é isso, uma entrevista memorável. Gratidão. Pierre Laurent, de Bordeaux. Excelente programa, os temas abordados foram muito interessantes e a entrevista foi de grande qualidade. E Claire Martin, de Estrasburgo, na França. Uma transmissão cultural de alto nível. Parabéns pelo convidado, pela entrevista do convidado.
Foi excelente mesmo. Agora o pessoal da Itália. Agora vou gastar meu italiano como se eu fosse poliglota. Vamos lá! Marco Rossi, de Roma, na Itália, um amigão que também está sempre aqui com a gente. É um programa excelente e muito inspirador, extraordinário. Giulia Bianchi, de Milão. Eu gostei demais da entrevista. B. Sancho é uma pessoa maravilhosa. Lorenzo Esposito, de Nápoles, uma entrevista muito rica, de cultura e sensibilidade, completamente dentro do contexto. Francesca Romano, de Firenze, programa muito interessante, muita inspiração. Aqui faltou italiano, mas um programa inspirador, uma entrevista inspiradora, talvez, tá? Alessandro Conte, continua a seguir o Cosmo Alma, adorei a qualidade da entrevista. E agora, nossos irmãos lusos, portugueses, Ana Sofia Ferreira, de Lisboa, gostei muito do programa. Aí, mais uma, né? Alexandre, senti você diferente do habitual, um pouco mais reservado e com a voz um pouco embargada. Espero que esteja tudo bem, estamos com você. O B. Sancho foi um convidado maravilhoso. Tá tudo ótimo. O que quer que seja, já passou, ficou no passado e fica lá, esquecido no passado. João Miguel Pereira, de Porto, parabéns ao Alexandre P. pela condução da entrevista. Foi uma conversa muito rica e interessante. Carla Mendes, de Braga, Portugal. Que programa inspirador. O convidado partilhou experiências muito relevantes e emocionantes. Rui Nascimento, de Funchal, Portugal. Excelente emissão. Aqui também está em português de Portugal, tá? O Cosmo Alma continua a apresentar convidados de enorme qualidade. Helena Costa, Viana do Castelo, em Portugal. Uma entrevista muito bem conduzida e um convidado extraordinário. Parabéns a toda a equipa. Estamos todos, sim, de parabéns. A equipe é fantástica aqui da rádio. E aí, vamos falar um pouquinho daquelas questões que sempre vem toda semana, sempre acontece toda semana, até que a gente teve uma semana com um pouco menos de acontecimentos que o habitual, tá? Por exemplo, não tivemos evento com helicóptero e não tivemos evento com avião pequeno, por incrível que pareça. E a gente teve, sim, 2 sustos com aviões grandes, mas susto mesmo. Um foi um sustão de uma janela de um Boeing 737 da Ryanair. A janela explodiu e o passageiro que estava de cinto, ele foi meio sugado. Ele estava preso, não aconteceu nada com ele, está tudo bem, mas imagina o susto que não foi. Isso aconteceu lá na Grécia, tá? O passageiro sobreviveu, está tudo bem. Isso foi na sexta-feira, dia 10. No dia seguinte, no sábado, aqui no Brasil, teve um avião da Azul, que ele saiu de Viracopos em direção a Manaus e pouco tempo depois pediu para retornar por uma questão de emergência, pousou normalmente, questões que acontecem no dia a dia, mas de qualquer forma virou notícia como algo que podia ter se tornado um acidente maior. Graças a Deus não houve nada, absolutamente nada. Foi só um retorno, voltou para Viracopos, pousou, tudo bem, maravilha. Terremoto, obviamente, a gente ainda está reverberando aquela questão terrível na Venezuela, a contagem já passa de 5.000 óbitos oficiais, porque enquanto você não encontra o corpo, você não pode dizer que X pessoas faleceram. Eles só fazem a contagem oficial quando o corpo é encontrado. E já foram encontrados, infelizmente, mais de 5.000 corpos. E talvez tenha muito mais, porque o número de desaparecidos ainda é enorme, tá? A gente não teve também nenhum novo evento de vulcanismo, por enquanto, ainda bem. Em compensação, tivemos aí fogo de sempre. A gente teve aí um grande incêndio em outra casa de show, só que agora em Bangkok.
Isso foi na segunda-feira, dia 13, tá? Agora, anteontem. Que deixou 27 mortos e mais de 60 feridos, tá? É o terceiro evento em poucos anos, mais curioso, só título de curiosidade, tá? São eventos terríveis. A gente teve aqui no Brasil a Boate Kiss, um número de óbito absurdo. A gente teve na virada do ano agora, de 25 para 26, na Suíça, num hotel de luxo, na Suíça, e agora em Bangkok. Tudo casa de show, tudo casa que estava cheia, mas curiosamente, aí vem a curiosidade, os 3 fatos ocorreram por coisas diferentes. Na Boate Kiss eram aqueles fogos indoor, e pegou fogo no forro da Boate Kiss. O evento da virada do ano na Suíça foi um candelabro de vela que tombou, alguma coisa do tipo, e aí acabou pegando fogo lá no estabelecimento. E agora em Bangkok, aparentemente, ainda não é oficial, é oficioso, aparentemente foi um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, tá? 3 eventos trágicos, mas causados por motivações diferentes. Então é muito difícil dizer que a gente vai continuar brigando para que isso não aconteça. Coisas acontecem, muito provavelmente a gente vai ter um novo evento de incêndio no futuro, isso é meio que inevitável. Mas você vê, vamos cuidar da eletricidade, mas aí pega fogo por causa de uma vela. Então vamos cortar a vela, aí pega fogo porque alguém usa fogos indoor. Quer dizer, é um cuidado permanente no uso de qualquer tipo de estrutura dentro de um ambiente fechado, tá? E aí eu quero falar de fogo ainda, porque os incêndios florestais na Europa continuam. Na Espanha já está com 12 vítimas confirmadas, o que é raro de acontecer, porque você vê o fogo à distância e você foge, você desloca, mas dessa vez já tiveram 12 vítimas. E na França, um incêndio florestal, que é habitual nessa época do ano, gente, na Europa, tá? Só que dessa vez na França já tomou proporções, já dobrou o tamanho do ocorrido no ano passado. Então ele já tem o dobro do tamanho, e aí está o dobro do problema para combater esses incêndios. Sem levar em conta que o calor extremo segue na Europa. Assim como, curiosamente também, a gente tem sentido um pouco mais de frio aqui no sul e no sudeste do Brasil, por conta desses extremos, né? Mas eu expliquei no programa da semana passada que essa coisa desse movimento de Júpiter num signo de fogo tende a fazer calor, verões mais quentes que o normal. Tá? Toda vez que Júpiter ele se encaminha para um signo de fogo, aquele ano em que ele permanece no signo, ele permanece sempre um ano em cada signo. Se é um signo de fogo, normalmente são calores recorde. Tá? Então, assim como a Europa está vivendo esse calor recorde agora no meio do ano, muito provavelmente aqui no Brasil, na virada do ano, quando a gente tiver aqui o nosso verão, muito provavelmente também a gente vai ter recordes de calor aqui, então é bom a gente se preparar, tá? Falando rapidamente da Copa do Mundo, eu tenho que admitir que eu errei completamente toda e qualquer previsão que eu tivesse feito aqui, que eu embarquei numa de achar que a gente teria uma seleção campeã inédita, e aí é muito engraçado, porque a gente teve uma quartas de final, que era sempre um campeão, uma seleção inédita, um campeão, um inédito, um campeão e um inédito. E aí, assombrosamente, todos os 4 campeões passaram, os 4, e não passou um inédito. Então ali, eu admito, quebrei a cara mesmo, tá? E aí a gente já tem, inclusive, a definição da final. A Espanha ontem venceu a França, até de um jeito espantoso, já que a França vinha sendo nominada como a grande favorita, ela vinha fazendo uma grande Copa do Mundo. E hoje, agora faz minutos, não faz nem meia hora, a Argentina, em mais uma virada épica, é um ano de viradas épicas para a Argentina, a gente tem que tirar o chapéu.
ela vence a Inglaterra e faz a final com a Espanha no domingo. No sábado a gente tem a disputa de terceiro e quarto lugar entre a França e a Inglaterra. E aí, antes inclusive de entrar na pautazinha do dia aqui, eu quero falar de um tema que, assim, como é que eu faço o programa, né? Quando chega o final de semana, quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, é quando eu sento para dar atenção para a pauta do programa. É quando eu paro, me retiro do mundo, o que eu vou falar no programa da semana seguinte. E aí eu sentei para fazer o programa e não tinha me dado conta. Essa semana a gente tem 2 eventos envolvendo Urano. E aí, coincidentemente, e reiterando o que eu sempre falo em todo o programa, coincidência é uma coisa que não existe. Eu percebi já, antes até do final de semana, um movimento maior em rede social falando de avistamentos de OVNIs, avistamentos em geral. E aquilo já me chamou a atenção, porque quando essa coisa começa a fluir, tem alguma coisa acontecendo, mas eu, de fato, eu tive uma semana passada complicada e dei pouca atenção lá para cima, lá para os astros. Eu sentei para olhar e falei, caramba, vamos ter 2 aspectos de Urano essa semana. E aí me caiu a ficha do motivo da gente estar tendo nas redes sociais, Instagram, TikTok, pode olhar Facebook, um aumento significativo em questões envolvendo OVNIs. E quando a gente diz OVNI, entenda o termo, tá? É um objeto voador não identificado. Você não identifica o que está ali. Eu não estou dizendo um aumento de avistamento de disco voador, que é completamente diferente. Mas houve um aumento natural de avistamento de objetos voadores não identificados, tá? E aí, eu quero contar uma curiosidade, porque eu fui uma dessas pessoas que presenciei um desses avistamentos. No sábado eu estava num evento na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, quando alguém lá de fora está olhando para cima, me vê e, vem cá ver uma coisa engraçada. Aí eu fui lá ver a coisa engraçada, olhei para o alto, era realmente engraçado. Era uma luz vermelha e algumas luzes verdes com um halo completamente branco e brilhante ao redor, mas esses halos iam sumindo e os verdes com halo sumia completamente. Ficava só aquele pontinho vermelho, inclusive difícil de ver, difícil até de acompanhar, porque era um vermelho muito fraquinho, esmaecido. Mas aí eu continuei acompanhando e o vermelho desdobrou em mais 4 bolas verdes com um halo branco muito brilhante, muito maior que o ponto vermelho, e eles iam fazendo uma formação meio, sei lá, não sei dizer, era sempre uma formaçãozinha, e aí aquela luz esmaecia e sumia, e aí, em primeiro momento, eu falei, sei lá, o único problema do balão é que um balão sobe. Ele até pode ir para o lado, mas aí depende de vento, né? Onde é que eu quero chegar? A luz vermelha, que começou numa ponta do horizonte, ela se deslocou em menos de 5 minutos até a outra ponta do outro horizonte. Eu estava num ambiente que tinha uma vista total. Então ele saiu leste, oeste, norte ou sul e foi para o outro lado, completamente diferente. Enquanto ele fez isso, ele desdobrou pelo menos 6, 7, 8 vezes fazendo a mesma coisa. Era uma bolinha vermelha desmaecia que desdobrava em 4 bolas verdes com um halo branco, e isso era mais ou menos 9h30 da noite, tá? No domingo, navegando no Instagram, procurando algum material, procurando notícia, procurando alguma novidade, cara, essa coisa do avistamento cresceu muito. E aí um deles me chamou a atenção, no aeroporto Salgado Filho, que fica em Porto Alegre. Era uma comunicação entre piloto e torre, e o piloto perguntando, tem alguma notificação de avistamento? Aí a torre, a princípio não, porque a gente está avistando aqui uma luz
mais escuro e menor que desdobra em outras luzes, e já aconteceu 3 vezes. Isso me impactou muito, porque ele estava descrevendo o que eu tinha visto às 9h30 da noite, e essa comunicação de rádio tinha sido aproximadamente meia-noite, por volta da meia-noite já em Porto Alegre. Então, sendo uma coisa ou outra, eu queria trazer isso como curiosidade, porque quando eu falar aqui no programa da semana, vocês vão ver que a gente vai ter 2 eventos envolvendo Urano, e toda vez, não tem como, toda vez que a gente fala de Urano, a gente está falando de alguma coisa além da Terra, tá? E pode ser qualquer coisa além da Terra. Pode ser uma descoberta de um astro novo, a descoberta de um novo sistema solar na Via Láctea, pode ser o lançamento de uma nave nova, pode ser um satélite que deu defeito, pode ser qualquer coisa. Uma foto nova que o James Webb tirou de uma galáxia distante, a não sei quantos bilhões. Então, toda vez que a gente fala de Urano, a gente fala desse tipo de assunto, tá? E, de novo, não há coincidência. Bastou Urano entrar em Gêmeos esse ano, que voltamos a olhar para o espaço. Não à toa, já demos a volta na Lua de novo, já temos viagem para a Lua marcada em 2030, 29 e 30, Estados Unidos e China. A Índia já está correndo por fora. Então não se assuste, a gente vai falar pelos próximos 7 anos um bocado de espaço, tá? Eu queria trazer isso só como uma curiosidade. O programa de hoje está muito cheio de curiosidades, tá? E aí, antes de entrar no assunto da semana, eu quero chamar já a primeira música, e eu já quero chamar a primeira música, um rock bacana que eu adoro, da Legião Urbana. Quem não gosta de Legião Urbana, né? Até as novas gerações ouvem e cantam. É atemporal, é uma banda maravilhosa, ela fala da gente, ela fala do nosso cotidiano. Aí eu queria pedir para o nosso grande Thiago tocar Teorema, da Legião Urbana, uma música de 1985. Então vamos lá, vamos curtir esse som. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e você está no Cosmo Alma. E vamos então ao tema do programa de hoje: tríade da personalidade astrológica e o peso dos elementos no mapa astral. Isso é muito curioso, e há muito tempo eu não trago uma temática assim livre e solta, né? A gente está tendo tanto acontecimento aí no céu que eu tenho trazido os acontecimentos. Tenho sempre trazido acontecimentos. Vocês têm visto aí que nos últimos 6 meses, praticamente, toda semana tem alguma coisa muito relevante acontecendo. Como essa semana a única relevância é esse aumentozinho dos aparecimentos, dos avistamentos, falei, vou levar um tema gostosinho para a gente brincar um pouco hoje lá na rádio. Porque eu quero falar, na verdade,
dos elementos. E eu não sei se vocês têm reparado, quando eu recebo um entrevistado aqui, eu sempre começo pela tríadezinha da personalidade, eu dou uma pinceladinha, porque mal ou bem, você sabendo onde está o Sol, o ascendente e a Lua, você entende a pessoa que está aqui conversando comigo, eu entendo essa pessoa. E aí, junto disso, eu faço sempre o cálculo dos elementos. Os elementos da natureza são fogo, terra, ar e água, que não parece, mas eles dão um peso muito grande ao mapa individual astrológico de cada um, tá? Porque é feita uma conta, é feita uma matemática, né? Quando a pessoa informa a data de nascimento, o município onde ela nasceu e a hora o mais preciso possível, você tem ali um mapa, a configuração do céu exata naquele momento, naquele lugar. Então você tem um mapa, literalmente você tem um mapa, tá? É uma mandala circular, que parece um reloginho, tem as 12 casas com os 12 signos e a posição de cada planetinha naquele momento do seu nascimento. Então, feita essa conta, a partir da posição dos planetas, a gente faz um cálculo matemático para saber quanta terra você tem no mapa, quanto fogo você tem no mapa, quanto ar você tem no mapa e quanta água você tem no mapa. O ideal, o mundo perfeito, é que você tenha a mesma contagem para cada elemento. Isso é um mundo perfeito. Essa pessoa é totalmente equilibrada. O que ela tem de racional, ela tem de emocional, ela tem de sagacidade e inteligência, ela tem de iniciativa, porque cada elemento ele indica esse comportamento, né? O problema é quando você tem um desequilíbrio desses elementos, que é o que normalmente acontece. A pessoa tende a ter mais fogo do que os outros elementos, ou mais terra do que os outros, ou mais ar, ou mais água, e aí você tem um desequilíbrio aqui nesse contexto. Então, sei lá, uma pessoa que tem muito fogo no mapa é uma pessoa fogo, uma pessoa muito esquentada, é aquela pessoa que do nada explode, arruma confusão, compra briga, interpreta mal alguma coisa que o outro disse. Uma pessoa que tem muito fogo no mapa, tá? Ela é muito afogueada mesmo, ela é muito, tem esse ímpeto muito para cima, para frente, ela parte para dentro, ela não quer saber, tá? Uma pessoa que tem muita terra no mapa é uma pessoa classicamente bem procrastinadora, porque a terra é aquela coisa que fica paradinha ali. Então é uma pessoa, se ela tem terra demais no mapa, ela não tem muita iniciativa, às vezes ela não é uma pessoa tão emocional, ela pode ser até muito inteligente, mas é uma inteligência que não leva a nada, porque ela não faz muito uso disso. Tá? Uma pessoa que tem muito ar no mapa, gente, uma pessoa que tem muito ar no mapa é aquela pessoa que a mente, a cabeça, o pensamento simplesmente não desliga. Não tem botão liga e desliga para essa mente. Não existe. A pessoa vai deitar para dormir, ela fecha o olho fecha, mas dentro da cabeça aqui é um turbilhão de pensamento, um pensamento atropela o outro, uma ideia vem, passa por cima da outra. Normalmente são pessoas que precisam falar muito, se comunicar muito o tempo todo, são pessoas um pouco mais falantes, comunicativas, tá? E aí você começa a perceber as características. E uma pessoa que tem excesso de água no mapa é aquela pessoa que é movida pela emoção. Tudo o que ela faz, ela precisa ali do impacto da emoção para poder fazer alguma coisa. Mas é aquela emoção que chora por qualquer coisa, se ofende por qualquer coisa, tudo é muito emocional, tudo é muito. Por isso que é importante ter um equilíbrio disso. E aí, como é que normalmente faz quando você tem desequilíbrio? São elementos na natureza. Então, sei lá, você tem muito fogo, pouca água, pouca terra, qualquer coisa. Quando eu faço um mapa, eu sempre indico para uma pessoa que tem pouquíssima terra ou pouca terra,
tenha contato com a terra. Você gosta de plantar, você gosta de mexer em vaso, em planta, mexe no vaso, mexe na terra. Ah, não tenho afinidade nenhuma com planta, tudo que eu planto, nada nasce, que tristeza. Não tem problema. Entra numa boa papelaria, boa. Você vai procurar argila de molde. Compra uma argila de moldar, se usa muito em arte, tá? Artista usa muito essa argila para fazer molde de arte mesmo. E pega essa argila, enquanto você estiver vendo a série, pega a argila, mexe na argila, vai moldando, vai mexendo para ter contato com a terra. Ah, você tem pouquíssimo fogo no mapa, tenha contato com fogo, tenha muita vela em casa. Acende a vela, perde ali 2 minutinhos olhando para a chama, passa a mão em cima da chama, sente o calor da chama, para você ter esse calor, o contato com esse calor. Ou você pode, inclusive, praticar um esporte ou algo que seja mais impactante. Vai fazer uma luta, vai fazer uma corrida, vai fazer crossfit, algo que te gere calor, entendeu? Porque o excesso não é bom, a falta também não é boa, tá? Ah, você não tem água nenhuma no mapa, então você era aquela pessoa que, se não mora num ambiente de praia, podia ter uma piscininha ou uma banheira ou qualquer coisa para ter muito contato com a água. Você precisa ter o contato com a água, mergulhar, se sentir mergulhado na água, para que as emoções venham para você, porque é literalmente isso. Cada elemento trata de uma coisa um pouco específica. Se você tem um desequilíbrio, e aí você tem desequilíbrios no seu cotidiano. Você tem muito fogo, você é uma pessoa mais afogueada. O normal é você ter 2 elementos um pouco maiores, é o mais habitual, tá? Pela minha experiência de fazer mapa, você tem sempre 2 um pouco mais e 2 um pouco menos. Então, o que tem pouco menos, você compensa fazendo uso efetivo dos elementos, tocando, sentindo, tendo contato. E os elementos que você tem a mais, aí é um trabalho, por exemplo, se você tem muito fogo, né? Aí é um trabalho de você meditar um pouco mais, de você fazer um pranayama, respirar um pouco mais, para tentar baixar um pouco esse fogo, tá? Dos ímpetos. Porque aí você é uma pessoa de tanto ímpeto, você está no trânsito, alguém buzinou, você já quer saltar para matar. Você não precisa fazer isso, mas é esse fogo que habita você que te faz ter esses ímpetos. A parte boa é que você é uma pessoa que vai adiante sem medo da vida, o que é invejável para quem não tem tanto fogo no mapa. Então você vê, existe o equilíbrio e desequilíbrio dos elementos. E muita gente dá pouquíssima importância a isso, tá? Quando a gente fala da tríade da personalidade, quando eu estou com um convidado aqui e falo da tríade da personalidade, às vezes eu chamo atenção para os elementos, às vezes não. Quando eu percebo no mapa, que eu tenho os dados dos convidados, né? Quando eu percebo que o mapa está razoavelmente bem equilibrado, eu nem toco no assunto. Quando há um desequilíbrio, eu toco no assunto dizendo, tem um desequilíbrio aqui, falta um elemento, tem pouco do tal elemento, você devia de ter um pouco mais de contato, que isso faz muita diferença. E às vezes a gente dá muito pouca importância para isso, porque na verdade é uma composição matemática da posição dos planetas no mapa. Aí a gente faz uma continha, não vale aqui explicar como é que é feito aqui, ela tem um pequeno grau de complexidade, mas a gente, a partir daí, a gente descobre uma pontuação e a partir dessa pontuação a gente vê qual elemento tem mais, qual elemento que tem menos. Mas faz muita diferença para você. Então não adianta só saber da tríade, a pessoa tem o signo solar tal, o ascendente tal, a lua em tal. Tudo bem, você tem a personalidade da pessoa, mas você não tem essa questão dos elementos, tá? E aí, mas só para situar vocês, para quem não sabe, para quem está chegando agora, para quem nunca me ouviu falar, essa conta é o planeta no signo. Eu falei que é uma mandala,
são 12 casas, cada casa é de um signo, tá? E aí, de acordo com a posição planetária, a gente vem e faz a conta. Então, os planetas que estão em Áries, Leão e Sagitário, que são signos de fogo, vão dar a numeração do fogo no mapa, tá? Os planetas que estiverem em Touro, Virgem ou Capricórnio são os signos de terra, então eles vão dar a pontuação da quantidade de terra que você tem no mapa. Para o ar, é Gêmeos, Libra e Aquário. Eles é que vão pontuar o ar no teu mapa. E água, Câncer, Escorpião e Peixes. Então a gente faz a conta, fecha a conta, tem lá um número, aí diz, fulano tem tanta terra, tanto ar, tanta água, tanto fogo. E a partir daí, quando a gente faz a leitura individual no mapa, aí a gente coloca naquela pessoa que a gente está ali fazendo a leitura a quantidade de elemento, tanto que é o usual qualquer astrólogo começar o mapa pelos elementos, dada a importância que isso tem na vida da pessoa. Lembrando, quando a gente fala em tríade, Sol, Ascendente e Lua. Porque Sol e Lua são os astros mais importantes, que a gente até trata como planeta, mas o nome oficial são luminares, e o Ascendente, que é o signo que está nascendo no poente, no momento do teu nascimento. Isso sim forma a sua personalidade, porque o Sol é quem você é o que te ilumina. O ascendente é como você se mostra para o mundo. E a Lua são as suas emoções, como é que o mundo te emociona e como é que você trata as suas emoções no mundo. Por isso que se diz tríade da personalidade. E a partir daí, os elementos que têm um grau de importância muito grande, mas que raramente num papo de bar a gente se limita a dizer, eu sou de tal signo, eu sei meu ascendente tal, caramba, você, não sei o quê. Mas não se fala nunca dessa coisa dos elementos. Basicamente, se fala do elemento desses signos, tá? Mas isso não é regra. Mesmo que você tenha o Sol, a Lua e o Ascendente num signo de fogo, por exemplo, isso não garante que o teu mapa tenha fogo em excesso ou que você só tenha muito fogo no teu mapa. Mas, obviamente, indica, tem bastante foguinho aqui. Ele tem 2 signos de terra e 1 de ar. A princípio, tem muita terra e ar no mapa, mas isso não é garantido, porque de repente os planetas estão em casa de fogo e aí tem muito fogo no mapa e a gente desconhece isso, tá? Então, era essa brincadeira que eu queria trazer hoje para a gente falar um pouquinho dessa coisa dos elementos, que é muito importante. Seria curioso se um dia você quisesse aí fazer um mapa. Hoje tem tanto mapa de graça na internet. Você podia, no mínimo, fazer pela curiosidade, levando em conta que quando eu falo aqui, daquelas coisas, vamos falar do mês, vamos falar do semestre, vamos falar do ano, e aí eu falo signo por signo, normalmente a gente está falando do signo solar e do ascendente, então a gente sempre ouve um e o outro. E se você não souber nem o seu ascendente, aí você não tem como acompanhar alguns momentos das coisas que eu estou falando aqui. Então, se você souber teu nascimento, teu local, vai lá na internet, procura um lugarzinho, tem sempre um site que vai te oferecer isso de graça. Só não acredita muito no que está falando ali, não, porque ali está muito pasteurizado, tá? E a astrologia não é só aquilo, não é uma tabela matemática. A astrologia não é uma tabela matemática, tá? Não é adivinhação, mas tem que levar em conta o contexto do mapa como um todo, e isso a máquina ainda não consegue fazer. Isso só um bom astrólogo, de fato, vai pegar o mapa e vai conseguir ali identificar as tuas dificuldades, os teus desafios, as tuas facilidades, teus caminhos abertos. E aí tudo muda de figura, tá bom? Então vamos lá ouvir a segunda música do dia,
para a gente continuar o programa. A gente já está com um convidado aqui esperando, que é uma surpresa maravilhosa. Vamos chamar a segunda música. E aí, como a gente está falando de elemento, caramba, eu achei na internet, aí guardei na gaveta, que eu falei, um dia eu vou fazer uso dessa musiquinha bacana que eu não conhecia. A intérprete não conhecia mesmo, tenho que admitir, mas a música é fantástica, tá? Então a gente vai ouvir Flávia Venceslau com a música Os Quatro Elementos. Então vamos curtir junto, vamos ver se é bacana assim mesmo. Vamos lá. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e você está no Cosmo Alma. Seguindo adiante com o nosso programinha semanal, a gente vai falar da previsão da semana. Claro, mas antes da previsão da semana, os aniversariantes do dia, sempre do dia. Como nunca repete, vai ter sempre aniversariante novo. Então, quem é que faz aniversário em 15 de julho? Vamos falar aí de alguns astros famosos. O ator Forest Whitaker, esse eu não preciso nem dizer quem é, que esse é mundialmente famoso. A atriz alemã Diane Kruger, ela fez muito filme em Hollywood, os mais marcantes, Bastardos Inglórios, e A Lenda do Tesouro Perdido. Temos também o ator australiano Travis Fimmel, o famoso Ragnar da série Vikings, ou Vikings em português. A série é fantástica. Se você não assistiu, não sabe o que está perdendo. E o guitarrista famosíssimo, compositor Joe Satriani. Brasileiros famosos, o cantor Samuel Rosa, da banda Skank, que eu acho que nem está mais junta, e a atriz Fernanda Concon. Ela ficou muito conhecida porque ela fez a novela Carrossel do SBT. Mas quem curtiu Carrossel sabe de quem eu estou falando. Então, para todos eles e para você que está me assistindo agora e faz aniversário hoje, parabéns, feliz aniversário, mas principalmente feliz novo ano para você, porque hoje começa mais uma revolução solar na sua vida. Então aproveite o seu ano. E agora então que Júpiter acabou de entrar em Leão para fazer o mundo brilhar,
eu tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade de brilhar esse ano, não. Então, feliz ano novo para todos vocês, tá? Então, vamos falar da semana. Uma semana que começou segunda-feira lá, com a última lua minguante da semana. Então, dia 13 de julho, segunda, era uma lua minguante em Câncer, tá? Foi o último diazinho da lua minguante, então a partir de ontem a gente tem a semana inteira marcada por lua nova, e você que me acompanha já sabe, lua nova, lua sementeira, lua de pegar a sementinha, plantar no vaso para dar fruto. Mas a gente vai falar disso quando chegar no dia de ontem. Na segunda-feira, essa última lua minguante da semana, a gente teve um aspecto que, ao mesmo tempo que ele era especial, ele era um pouco tenso. E aí foi o primeiro aspecto entre Urano, né? Era Urano e Vênus ali. Porque assim, Vênus é uma gracinha, gente. Vênus, na verdade, é um planeta que ele é bem-vindo em tudo que é trânsito. Sempre quando a gente fala que Vênus ingressou, Vênus está entrando em tal signo, cara, Vênus é aquele planeta que meio que se dá bem com todo mundo, tá? É muito raro ter alguma questão com Vênus. Ele acabou de ingressar em Virgem, até falei disso. Se não foi no programa passado, foi no programa retrasado, tá? E aí Urano está em Gêmeos desde abril e vai ficar até 2033, pelos próximos 7 anos. Aí, Urano, ele fala de surpresa, questões inesperadas, tudo que é estranho, diferente, excêntrico, exótico. Ele fala do espaço, extraterra. Então, é assim, a gente foi o primeiro dia que teve essa... Toda vez que um planeta passa por Urano, né, ou faz um trígono, uma quadratura, esse planeta é ativado. Então, as questões que ele fala são ativados. E aí, não à toa, a gente viu no final de semana, e eu continuo vendo, que eu continuo acompanhando, esse crescimento de avistamentos. Pode abrir teu Instagram agora, pode correr aí, você vai deparar com alguma história maluca em algum lugar do mundo, de algum tipo de avistamento. Pode ser fake news? Pode. Pode ser falso? Pode. Mas, caramba, que coincidência, todo mundo então resolveu essa semana fazer fake news de avistamento. Aí você começa a duvidar, tá? Porque muitas daquelas coisas ali não são de fato falsas. Até o meu, eu até tentei filmar, mas a minha câmera não era boa o suficiente para... Mas eu fiquei lá com um borrão fazendo a formação, foi muito curioso. E aí já foi esse primeiro momento. Só que a gente abre e fecha a semana com esse Urano. Então, no sábado a gente tem outro movimento com Urano. Então, provavelmente a gente vai passar a semana aí tendo esse tipo de notícia. Também não à toa. No final de semana, sexta-feira, quinta-feira passada, mais um lote de arquivo secreto dos Estados Unidos da América, com novos vídeos de novos avistamentos. Teve uma filmagem no Mar da China de um outro objeto. Gente, nada disso é à toa e coincidência, já falei de novo. Não existe, tá? Então, segunda-feira a gente teve esse primeiro movimento. Ontem, terça-feira, primeiro dia de lua nova. Primeiro dia de lua nova é muito bom, é muito gostoso. Foi a lua nova de Câncer. Lembra, semana passada, eu passei para vocês o ritual da lua nova de Câncer? E aí, você fez lá o seu ritual? Eu fiz o meu ritual, não vou perder nenhum nesse ano. Mas assim, normalmente, quando a gente fala de lua nova, a gente está falando de novidades ou possibilidades de novidades. Só que aqui a gente tem um porém. É a primeira semaninha que eu vou falar de lua nova sem muita força de novidade, tá? Eu vou explicar por quê. Legal, porque a lua nova em Câncer, ela está em casa, ela está domiciliada, porém, Mercúrio, que está retrógrado até o dia 23, está retrógrado em Câncer, ok?
E esse Mercúrio retrógrado, ainda por cima, ele está sofrendo uma pequena pressão de Saturno que está em Áries. Isso significa o seguinte, que é uma semana de lua nova, com uma cara de assuntos velhos. Então não se assuste se a novidade que surgir para você é algum assunto antigo que veio te cutucar de novo, que apareceu de novo, ou algo que, mas eu meio que já resolvi isso, já passou, já aconteceu. Não se assuste se algum desse tipo de assunto com cara velha reapareça para você com uma cara nova, é isso que eu quero dizer, tá? Com uma roupagem nova. E aí, a nível de mundo, como ontem foi o primeiro dia dessa lua nova, a gente pode ver situações do passado que estavam escondidas e começam a aparecer para o grande público, tá? Sabe aquelas coisas que estão ocultas, essa coisa de arquivo secreto, não se assusta se isso começar a aparecer. De qualquer forma, a gente tem visto muita coisa oculta aparecendo no mundo todo, no Brasil, então, nem se fala, toda semana a gente tem uma novidade aí de coisa oculta aparecendo. Provavelmente essa semana mais coisas ocultas podem aparecer, tá? Aí chegamos no dia de hoje, que é a lua nova mais legal da semana. É uma lua nova em Leão. Hoje a lua nova está em Leão. E aí, mesmo independente da gente estar falando de uma lua nova meio passada, e não uma lua nova tão nova assim, ela está em Leão. E aí, por que eu estou assim, chamando bastante atenção para isso? Quem está em Leão também? Gente, Júpiter. E aí essa lua vai ativar esse Júpiter. Só que ela ainda não ativa com potência máxima. A lua, nesses movimentos astrológicos, ela funciona como um pequeno interruptor, tá? Toda vez que a lua passa por um planeta que está fazendo algum movimento épico, grande, ela vem e funciona como um interruptor, como um gatilho, como um pavio, tá? Então, hoje que ela está em Leão, ela vai fazer o primeiro contato com esse Júpiter. Mas a gente está com Mercúrio retrógrado, a gente está com essa condição um pouco difícil. Então é assim, ela faz um primeiro oi para Júpiter. Júpiter, estou aqui, hein? Só que mês que vem, aí vem a mais. Agosto é o mês desse ano, por incrível que pareça. Não será o mês do desgosto, vai ser o grande mês do ano todo. Porque aí sim, em agosto, a lua nova em Leão, que é a lua nova em Leão, vai ter até ritual para isso. Essa sim, essa vem para ativar esse Júpiter. E aí, meus amigos, é ano de brilhar. Se você não brilhou até agora, mas lembra, se você já começou alguma coisa nova na tua vida, eu estou garantindo, pode me cobrar, é ano de brilhar. Se você está em signo de fogo, então, a possibilidade de você brilhar é maior ainda. Se você é de Sagitário, Leão principalmente, ou Áries, você vai brilhar muito. Não que os outros não vão brilhar, porque aí depende do mapa individual de cada um. Mas é um ano para brilhar. E aí essa lua de hoje, ela dá um primeiro oi, ela vai passar por Júpiter, tô aqui, mês que vem eu tô de volta e a gente vai bater um papo sério, porque daí a coisa vai espocar. E mês que vem, a gente nem pode esquecer. Mês que vem, gente, os programas do mês que vem, estão imperdíveis, tá? Começa a avisar para os amigos aí, mês que vem, além da gente ter esse movimento dessa lua nova em Leão, com Júpiter em Leão, a gente tem 2 eclipses. Então prepare-se, tá? Mês que vem tá tudo aqui muito imperdível. Provavelmente hoje vai ser o dia mais animado e agitado da semana, pena que aqui pra gente ele já está acabando, mas ele tem que ser um dia feliz, um dia animado. Provavelmente você passou um dia aí com gás lá em cima. Gente, eu tô com gás lá em cima. O gás que eu não tive semana passada, hoje eu tô com ele assim, tô com um tanque cheio, tá? Eu, pelo menos, senti o dia de hoje desse jeito, tá?
Aí pulando para amanhã e sexta, eu vou fazer uma casadinha aqui, porque amanhã e sexta-feira eles têm a mesma cara, a mesma configuração e a mesma lua. A lua vai estar nova, só que ela vai estar no signo de Virgem, tanto amanhã quanto sexta-feira. Por isso que essa lua em Leão animada, como ela ficou pouquinho em Leão, é só um belisquete, como a gente costuma dizer, tá? Amanhã e sexta a gente está com a mesma lua nova em Virgem, tá? Só que aí são dias que você vai sentir uma vontade muito grande de botar a vida em ordem. Sabe aquela história de arrumar gaveta? Sabe aquela gaveta, aquele armário que você vem procrastinando para arrumar? Você vai ter um impulso de arrumar. O teu trabalho está desarrumado, você vai sentir um impulso. Não, peraí, deixa eu organizar minhas planilhas aqui, que eu estou perdido no meu trabalho, vou organizar a planilha para o trabalho fluir. É isso que vai acontecer entre amanhã e sexta-feira, tá? Então você vai sentir essa necessidade de organização, de organizar a vida, de organizar a sua rotina, de organizar algo novo para você, porque lua nova chama algo novo. Então você vinha enrolando, eu tinha que ir para academia, eu preciso organizar minha vida para ir para academia. Vai amanhã, vai sexta. Faz aquela aula experimental, você não vai mais sair da academia, eu tenho certeza, pode ter certeza disso, porque você vai estar sentindo esse ímpeto de organizar a própria vida. São dias maravilhosos para limpar as gavetas, arrumar os armários, fazer listas de prioridade ou começar, eu tenho um trabalho que eu tenho que fazer aqui, uma lista de prioridade de qualquer coisa. Amanhã e sexta-feira são os dias, então não perca tempo com outras bobagens, tá? No sábado, continua a mesma lua, e aí você tem inclusive a mesma sensação de arrumação ainda para o sábado. Só que aí no sábado, a gente tem o segundo aspecto da semana de Urano. Só que aí é Urano com Plutão, gente. Aqui, se nesse final de semana explodiu a rede com avistamento, se prepara para o próximo final de semana. Urano e Plutão, gente. Plutão está em Aquário há 2 anos e vai permanecer em Aquário pelos próximos 18 anos. É o que alguns astrólogos chamam da grande era de Aquário. Plutão é o planeta que fala da morte e destruição para o renascimento do novo. Eu fiz um programa muito especial ano passado, todos no fim do ano, tá? Então, se você chegou agora, nunca me viu ou me vê recentemente, vai no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil, estão todos os programas lá falando de Plutão em Aquário, falando de Urano em Gêmeos, porque o mundo vai dar uma cambalhota. E no sábado, os grandes planetas da grande cambalhota mundial tem lá um aspecto entre eles. E aí, nossa senhora, a gente vai ter aí, na verdade, é o grande disjuntor de um novo começo para a humanidade, tá? Porque, primeiro, são planetas transpessoais e transgeracionais. Eles não movem o teu dia a dia. Não é aquele planeta como o Mercúrio retrógrado, que fala do teu dia a dia, talvez a comunicação fique meio difícil. Não é nada disso. Eu estou falando de planetas lentos, planetas grandes e que mexem com uma geração inteira. Então, por exemplo, eu comecei o programa de hoje tocando Legião Urbana. Foi uma banda que mexeu com uma geração inteira. E é disso que eu estou falando. Estou falando de modismos, da coisa, nos anos 80 o cabelo era todo grande, o homem usava mullet. Eu usei mullet. Quem não usou mullet, tem a minha idade, é o primeiro a tirar pedra, porque todo mundo usava. Era a moda, e é disso que eu estou falando. E no sábado, a gente vai ter esse impacto, porque quando essas coisas acontecem, historicamente, pode ter sido num Urano-Plutão, lá no início do século XX, que o Tesla descobre o uso da eletricidade, por exemplo. Ou, num outro aspecto, Plutão-Urano, nos anos 40, 50, alguém instala a cabeça
eu vou transformar o rádio em imagem e vou criar a televisão. São esses grandes impactos que vêm para a sociedade como um todo. E eles estão fazendo um aspecto nesse sábado, dando um novo start. Só que como eles são grandes, enormes, lentos, não é um start que diz assim, no sábado vai acontecer tal coisa. Não, não é no sábado. Mas a partir do sábado, a sociedade, o mundo como um todo, começa a experimentar coisas novas. Como a gente está falando de Urano, não se espante. Se já na semana que vem vier noticiado, inventamos uma máquina nova que nunca foi inventada, tem um protótipo de alguma coisa nova que nunca foi inventada, porque Urano fala disso, do inesperado, do que não existia e de repente existe. E aí alguém fica pensando, o que ainda falta inventar que a gente ainda não inventou? Tudo! Tudo. Se você pensar que há 200 anos atrás não existia eletricidade e aí de repente a eletricidade surge, hoje a gente não vive sem eletricidade, é mais ou menos isso que eu estou falando. Então hoje, como a gente tem quase tudo ao nosso alcance, pense em algo impossível que não existe e que você acha assim, será que alguém um dia vai inventar? Eu tenho certeza que vai. E é já que a gente está vivendo esse momento, tá? É um momento muito mágico para isso. E no sábado a gente tem lá o grande disjuntor, sabe a caixa de luz? Sabe aquele disjuntor central? É desse disjuntor que eu estou falando, tá? Para fechar a semana, domingo, a Lua continua nova, só que muda de signo, vai para Libra. E aí, no domingo é domingo com carinha deliciosa de domingo com esse Libra aí, tá? É para encontrar com um amigo, para dar uma volta. Sabe aquele programa, aquela feira que você queria ir? E, caramba, vamos domingo. Domingo é o dia ideal para você passear, dar uma volta, encontrar amigo, sair com seu amor, dar uma volta, olhar o mundo. Domingo é um dia gostosíssimo, com aquela cara de domingo que a gente adora. Então, se puder dar uma volta, não está impedindo de fazer um almoço em casa, não. Bacana, mas convida os amigos, convida a família. É um domingo para se divertir, é um domingo totalmente lúdico, um domingo bem gostosinho, sem grandes aspectos, tá? Então, essa é a semana, não perca a energia da semana, é uma semana bacana, uma novinha bacana, com a carinha de antiga. Pode ser que surja alguma coisa aqui ou ali que, caramba, eu achei que já tinha passado, não se assuste, mas é uma semana do todo bacana, tá? E aí a gente vai fechar o primeiro blocão do programa para a gente já chamar o nosso convidado, ouvindo a última música desse primeiro bloco. E aí, obviamente, Samuel Rosa não faz aniversário hoje, então a gente vai ouvir o quê? Skank, gente, pelo amor de Deus. E aí eu vou tocar uma das músicas que eu mais gosto deles, que é Resposta, porque o mundo vai dar resposta para a gente para tudo nessa vida, eu tenho certeza. Então vamos curtir Skank, Samuel Rosa. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. Você está no Cosmo Alma, mas nesse momento eu não estou mais sozinho. Estou aqui com o meu querido convidado, uma honra ter ele aqui, José Marcos. Eu que agradeço o convite e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Muito bem-vindo, gratidão pela tua presença aqui. Muito obrigado pelo convite. Que isso. Vamos nos divertir? Sem dúvida. O grande barato disso tudo não é isso? Roteiro. Não, a piadinha que eu faço é assim, o público quer saber da sua vida. Mentira, o que quero saber, como eu sou um bom fofoqueiro, a gente acaba dividindo com eles. Ótimo. Essas histórias incríveis, é uma história mais incrível que a outra. Não existe nada melhor que um bom papo. Não é isso? E aí eu começo falando sempre do seu release. Mas não é o seu release, não. O seu release é a história que você vai me contar. Eu vou falar do teu release diferente, tá? Porque é um release astrológico. Ótimo. Você, que é uma pessoa que nasceu com Sol Escorpião. Uhum. Escorpião, água. Falamos hoje da água, né? Com certeza, é uma pessoa muito intensa, muito intuitivo. É uma pessoa capaz de transformar a vida, a sua vida, a vida de qualquer outra pessoa. Com certeza. Com certeza. E aí tem um ascendente em Leão, cara. Ter ascendente em Leão é muito legal. A minha lua é em Leão. E ter ascendente em Leão é porque é como você se mostra para o mundo, né? Uhum.
Então é uma pessoa que brilha naturalmente, com certeza. José Marcos chegou, todo mundo sabe que o José Marcos chegou. Ele passou pela porta, ele cumprimentou o primeiro, disse, vem cá! Essa sensação maravilhosa. Não é assim mesmo? Isso é inevitável. E aí, tem a lua em Capricórnio. Então, num primeiro momento, você até tem um equilíbrio aqui dos elementos, que a tua lua em Capricórnio é o que te dá uma certa seriedade, a tua emoção é um pouco mais racional, ela não é tão... Aqui tem uma misturadinha gostosa, mas esse Capricórnio aqui, né, é assim, você lida com a tua emoção de uma forma mais prática, mais contida, apesar de você ser uma pessoa muito emocional, por conta desse escorpião. Eu errei alguma coisa aqui? Não, você realmente, eu tô até invadido, com licença, vou embora. Mas o teu mapa, o que mais me chamou a atenção aqui, por incrível que pareça, não é mandala nem nada. E aí uma grande curiosidade, você não tem ar no teu mapa. Isso é muito surpreendente. É muito raro de acontecer. Então é um elemento que ele não está no teu mapa. Você tem um equilíbrio dos outros. Você tem o tanto de fogo, o tanto de terra, o tanto de água, que é bacana, mas você não tem ar. E aí, assim, você teve... Não sei, mas você já teve algum problema respiratório quando criança ou alguma coisa assim? Ou você tem alguma crise de ansiedade onde o ar falte, alguma coisa do gênero, ou ainda não, ou nunca experimentou isso? Não, efetivamente isso nunca aconteceu comigo, ou ansiedade, eu geralmente sou muito equilibrado nesse sentido, eu não tenho esse ímpeto de faltar lá, alguma coisa. A gente sente normalmente uma ansiedade quando a gente faz uma coisa nova. Sim. Tá aqui com você, gera essa mas relaxa, você tá em casa. Qualquer pessoa, mas assim, nada que me traga essa falta, essa ausência. Essa ausência, né? Isso Não, de qualquer forma, lá na frente, a gente vai chegar aí nos teus yogas, mas é lá na frente. E aí eu já entendo que você faça algum exercício respiratório, que é maravilhoso. Sim. Se não fizesse, eu indicaria. O yoga, sem dúvida, é um exercício de respiração puro, né? Puro, intenso. Aí eu me encontro com essa mas não, é depois, porque eu quero saber o seguinte. Eu sou fofoqueiro lá. Eu quero conhecer você, assim, o José Marcos, piquititinho, tendo noção da vida. Quando é que a gente tem noção da vida? Normalmente quando a gente sai de casa para ir para a escola com 5, 6, 7 anos. Quando você sai de casa efetivamente, se vê sozinho, e meu Deus, eu estou sem meu pai, sem minha mãe, estou sem ninguém. Que moça é essa? Que monte de criança é essa? Quem era esse José Marcos? Então, eu sempre, desde cedo, eu senti que era um pouco diferente, né? E a minha diferença era uma diferença nítida para mim, porque um capítulo muito lá atrás, eu morava numa vila, na Praça da Bandeira, e a gente tinha uma tradição, inclusive minha avó fazia muito isso, de festa de Cosme e Damião. Então era festa de aniversário, com bolo, com tudo. A minha avó passava a semana inteira pensando naquilo, era um grande evento. E as pessoas na vila faziam isso, né? Eu devia ter, sei lá, cara, uns 4, 5, 6 anos no máximo. E aí aí tinha, a vila se abria e tinha uma casa especial da pessoa mais rica, ou pelo menos né, tinha mais abastada, que ofereciam doces mais elaborados, bombons da garoto e tal, sei que, coisas que a gente não via, eram muito simples, sim, né? E lá não, era uma coisa mais sofisticada, todo mundo passava, as crianças todas ficavam esperando aquela janela ali. A gente ficava, ia pra casa de um, pegava um saquinho daqui, um saquinho dali e tal, mas aquela janela tinha que estar aberta, porque ali ia todo mundo para lá pegar os melhores frutos dessa brincadeira do Cosme e Damião. Quando isso aconteceu, que essa porta abriu, eu estava numa festa dessas, igual a minha avó fazia, com bolo, com limonada, que a senhora fazia. A senhora abriu essa porta, eu fui lá junto com todas as crianças em volta da mesa. Assim que a gente entrou, esta janela que todo mundo aguardava se abriu. E, obviamente, sem nem pensar, sem nem questionar, as crianças foram todas embora. E aí, quando você vê que todo mundo foi embora e você
criança, você percebe que aquilo não seria uma atitude bacana de fazer. Cara, eu era criança, não tinha responsabilidade nenhuma com aquilo. Mas eu me senti responsável com aquela senhora que preparou aquele bolo, que fez aquilo tudo, aquela limonada. Ou seja, eram copos e copos de limonada, me afoguei de limonada, comi doce, que até hoje eu sou. com açúcar. Não, exagerando, é só uma ilustração caricata, mas eu fiquei sozinho, eu e ela. E foi um processo assim engraçado, que criança, né? Mas criança tem aquela sensação, né? A partir dali eu entendi o que é sentir a coisa. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas eu sentia alguma coisa diferente ali. Duas coisas diferentes. Uma, eu não fazia parte daquelas pessoas que estavam indo embora, e eu tinha um contato emocional com aquela senhora que eu mal conhecia, muito íntimo, muito próximo, muito acolhedor. Ela estava me acolhendo porque eu estava ali, e eu estava muito grato a ela por me servir naquele momento. E fiquei lá, não peguei os bombons, não peguei a chorar, comi muito. Abriu mão dos docinhos finos e caros. Ali, cara, eu percebi, cara, eu sou um pouco... Quando todo mundo vai para um canto, você diz que vai ficar no início da sua existência, cara, eu sou diferente. E desde ali eu percebi, realmente, passei a apostar mais na minha intuição. Sabe? Eu passei muito... Não vou na onda, não vou na massa, eu tenho as minhas próprias escolhas, e desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sigo a minha intuição. Cara, e olha assim, é vida cósmica. É difícil de errar, né? Não, é surpreendente. É difícil. Às vezes eu olho para cima e falo, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer determinada coisa? Nada. Eu só sendo um ser cósmico. Tá tudo vibrando. Ou é cosmos ou é caos. Eu escolhi não viver no caos. Eu deixei o caos para essas crianças, para essas pessoas, e eu vivo no cosmos. E é um evento que te marcou, né? Porque você começou por esse evento, né? Isso tem mais de 50 anos. Então, é uma coisa que está dentro, tá tatuado na minha alma. Então, eu entendo que realmente eu sou um ser intuitivo, gosto, preservo e valorizo muito. Não, é importante, claro. Mas na escola, como é que funcionava você com os colegas da escola? Aí era mais tranquilo, era... normal, você era mais bulido ou era o bulinador? Porque na nossa geração, cara, a gente bulia pesado. Não, na verdade, como toda pessoa que vem de origem humilde, a gente entendia que o momento escolar era um momento importante que tiraria a gente daquela situação. Então eu sempre levei muito a sério a questão da educação. Da escola. Sempre estudei muito, sempre fui um dos primeiros, nunca tive problema, nunca repeti de ano, nada disso. Então esse problema minha mãe não teve. Milhões de outros ela teve com a gente, mas inclusive todos os meus irmãos, a gente foi criado nessa coisa da educação. Então minha relação com a escola era uma relação muito técnica de cumprir aquele expediente estudando. E eu não tinha muitas trocas assim paralelas, era estudar, estudar e estudar. E muito cedo, meu pai, como era militar, me encaminhou para essa origem militar, e eu fui parar no colégio militar com, sei lá, 13, 14 anos, e aí fiz escola preparatória de cadetes do Exército do segundo grau, depois a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, eu não tinha outra alternativa senão estudar, porque o ensino era muito rigoroso. Sim. E o que eu tinha de liberdade e tempo livre era exercício físico, porque também essa parte também era muito exigida. Então, eu não tive essa coisa paralela dos relacionamentos truncados e aparecendo, se desfazendo. Porque não é uma escola muito comum, né? Não é uma escola que normalmente as crianças frequentam, uma escola particular, uma escola pública, nada nesse sentido, né? Eu conheci muito cedo da escola militar. E né? tenho amigos até hoje, assim, cada um nas suas funções, e alguns seguiram a carreira militar, outros que não seguiram, mas todas essas pessoas, com a internet, a gente acabou se reencontrando. Claro. E, cara, é incrível quando a gente se encontra, assim, com... porque, cara... São 30, 40 anos de amizade. E a gente vê que a gente é o mesmo, né? Como diz a música, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. É igualzinho. Os apelidos são os mesmos. Que legal. Até as brincadeiras, né? Paramos todos na quinta série. Não, mas isso é um padrão masculino, pelo amor de Deus. Não podemos fugir a isso. É verdade. Mas aí você falou de irmãos, eu queria saber um pouco. Quantos irmãos você teve? Eu tenho 3 irmãos. Todos homens, mulher, mescladinho? É uma escadinha. Eu tenho meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, eu
e a minha irmã mais nova. São 4 filhos, 3 irmãos. E 3 irmãos. E como é que era a tua convivência com eles, assim? Era boa, era tranquila? Ou tinha alguma... Não, uma convivência normal, porque cada um no seu dia a dia, mas eu encontrei com o tempo uma certa falha do bem. Minha mãe era fofoqueira da família. Ainda, tá viva. Não tinha um jeito social. Então a gente criou nela, quer dizer, ela criou isso, onde a gente centralizava nela esse envolvimento afetivo. Se eu queria saber de um irmão, se eu queria saber de alguma coisa, ela era o centro das atenções. Às vezes, sem mesmo a gente queria saber, ela já fazia. Já fazia. Tem que te contar aqui do teu irmão. Então a gente Seu acabou... fulano. Como ela fazia isso de uma forma maestral e amorosa, ela centralizou isso e a gente não criou, pelo menos eu, não posso falar por eles. Eu acabei não criando paralelamente esse vínculo afetivo porque ele estava interessado na minha mãe e distribuído por ela. Então, paralelamente, a gente não criou isso. Aí cada um foi morar no lugar, tem uma irmã hoje que mora em Brasília, um irmão que mora em Natal, uma outra que mora no Rio. Mas, enfim, a vida foi nos separando, pelo menos a mim, da minha experiência, como eu vejo, né? Não posso falar em nome deles. Mas eu acho que a minha mãe carrega essa culpa do bem, porque ela fez por puro amor. Culpa do bem é ótimo. Ela fez por puro amor. Não, ela era centralizadora. Inclusive, quando as redes sociais chegaram, ela perdeu muito a função dela. Meu Deus, deve ter sido um choque. A gente passou a trazer para ela as informações. A senhora viu que o meu irmão, minha irmã, trazendo... Não, eu sabia. Não, onde você viu isso? Falou com ele e tal. Não, tá na rede social. O que é isso? Isso aconteceu. Mas a tua relação com teu pai, assim, que já era militar, era tranquila também, sem problema, sem paranoia. Você foi pro colégio militar de boa, ou isso foi alguma coisa que mexeu com você, não devia de ter ido? Como é que foi isso? Vou te contar. Na verdade, uma orientação. Meu pai era militar e seguiu a sua orientação. A mesma orientação meu irmão mais velho seguiu também, só que ele saiu. Aí eu falei, prometi, meu pai não sabe disso, ele faleceu sem saber, mas eu prometi para mim mesmo que ia completar até o fim para dar esse gosto ao meu pai. Claro, você vai amadurecendo e você vai ver que não foi uma escolha sua. Aí a minha escolha é um reflexo de quem está acima da gente. Eu só queria, como todo mundo, como todo adolescente, a gente só quer ser amado. E eu acho que eu seria muito amado se eu completasse essa carreira. Entendi. Aí na escola, meu pai era militar subalterno. Então na escola, na academia militar... Ele não era de alta patente, ele era subalterno. Entendi. E aí, eu na Academia Militar das Agulhas Negras, como cadete, eu já era superior ao seu pai. Ao meu pai no final da vida dele. Eu mal tinha começado a minha vida, eu já era superior. Então foi um trauma muito grande quando eu decidi voltar, quando eu decidi sair da escola militar. E aí, assim, eu realmente vi meu pai muito triste, muito decepcionado. Aí eu vi que eu tinha uma família matriarcal, meu pai ficou iradíssimo comigo a ponto de, não, eu não vou criar vagabundo, você sai de casa. Aí minha mãe, não, meu filho não vai sair de casa não. Meu filho vai ser acolhido aqui. Ele era o militar, mas ela é que era o almirante da esquadra. Ela que mandava. Minha família era matriarcal e eu entendi aquilo naquele momento. E assim, eu só falei pra ele que um dia ele ia sentir muito orgulho de mim e antes que ele morresse, isso de fato aconteceu. Antes que ele morresse, ele sentiu muito orgulho de mim. Isso foi maravilhoso. Não. A gente vai chegar nessa história do orgulho aí maravilhosa. Vamos, a noite inteira. Mas aí, assim, você terminou Agulhas Negras e ali você abandonou? Não terminei. Nem terminou? Tem um momento muito importante. Na época, agora não é assim, mudou tudo, mas na época tinha o primeiro ano em que você não escolhe a arma que você vai fazer. É o básico, é um ano de básico. E, assim, nesse momento há uma situação, há um evento que é a entrega do espadim. Você começa com a entrega do espadim e termina com a entrega da espada, da formatura. Então era a entrega do espadim. Aí eu estava vendo uma movimentação na minha casa muito grande, minha mãe fazendo vestido novo, a família toda empenhada em ir. Todo mundo se preparando. Família humilde, então quer dizer, essa coisa, é caro fazer vestido, programar viagem, tudo. E, gente, eu estou movimentando essa galera todinha e já tenho na minha intimidade o desejo de não fazer parte disso. Não está justo. Eu tenho que fazer isso antes do espadim ou eu não vou fazer mais. E aí foi essa decisão. Não, vou sair antes do espadim, não permiti, não abri para negociação, já teria o pacote pronto. Foi uma coisa surpreendente, inclusive,
na escola, Decisão tomada mesmo. Decisão tomada, inclusive a escola, eu fui para o serviço do SOI, Serviço de Orientação Educacional, porque ele já tem mais ou menos mapeado as pessoas que, tipo, a velha história que eu nunca vou esquecer, separar o joio do trigo. Então eles já sabiam quem ia ficar e quem não ia ficar. E eu fazia parte do clube, da turma que iria ficar. Eu estava ali enquadrado ali. Foi surpresa para todo mundo, expliquei na escola e em casa eu não expliquei, já cheguei em casa, devolvendo, eles tinham me dado um carro para eu ir para Resende. Porque a academia lá cheguei com a chave do carro e pedi um cantinho para eu morar. Coisa que meu pai não quis me dar na época, mas a minha mãe falou, não, esse cantinho é seu, você vai ficar. Então foi um momento um divisor de águas, como se eu tivesse morrido e nascido ali naquele momento. Sim, provavelmente Plutão passou ali em algum lugar na tua vida. Não tem a menor dúvida. Com certeza, absoluta. E aí, o que você fez da vida a partir daí? Você abandonou a mãe e o que você resolveu fazer da vida então? Vou estudar outra coisa, vou fazer outra coisa, já foi trabalho, já foi estudo, como é que foi essa transição aí? Já tinha onde morar, sua mãe já te deu uma guaridazinha maravilhosa. Onde comeu de beber, subsistência garantida. Mas, assim, desde sempre eu não busquei as coisas foram me buscando, inclusive a escola militar, que foi uma orientação vinda de casa, né? Então eu nunca fui muito ativo nisso, sempre fui muito passivo. A vida vinha me trazendo, dizendo sim e embarcando. E você embarcando. Então, nesse momento, de novo, família humilde, eu precisava trabalhar, né? E aí a minha ex-cunhada, na época, trabalhava numa empresa de comércio exterior, ela era uma empresa exportadora de café. E aí ela falou, olha, estamos precisando lá de um office boy, faz tudo, porque eu não tinha qualificação nenhuma. Nunca, quer dizer, eu tinha estudado, tinha uma boa formação. Tinha boa formação, mas não tinha experiência profissional. Não tinha qualificação profissional alguma, né? E aí ela me convidou para ser um office boy. Mensageiro, essas coisas. Isso, faz tudo lá. Quando eu cheguei nessa empresa, era uma empresa suíça, do grupo Jacob Suchard, uma empresa multinacional. Chegando nessa empresa, o pessoal começou a ver o meu comprometimento com as coisas e descobriram numa conversa, nos almoços, que eu não fumava e não bebia. O fato de não fumar e não beber, eu não sabia que isso era uma qualificação. Passou a ser. Isso para mim era só uma escolha, mas passou a ser uma qualificação. Até porque era uma época que todo mundo fumava. Todo mundo... Imagina, mas eu nunca poderia imaginar que isso era uma coisa. Eu colocaria isso jamais no currículo. Ninguém bota, eu não bebo, não fumo. Não. É só isso que eu faço. A única coisa que eu faço na vida é não fumar e não beber, ok? Não coloquei isso no currículo, mas descobriram isso e entenderam que as papilas gustativas minhas estavam virgens, não estavam viciadas. E me colocaram para degustar café. Eu virei classificador, degustador de café. Uma profissão que não existe de formação, é na intuição. Eu, lá atrás, intuitivo, então me encontrei ali de montão e me mandaram viajar para conhecer as lavouras de café do Brasil inteiro. Fui fazer um estágio numa grande torrefadora do Canadá. Tudo sobre café. Aí eu entendi, então tá bom. Então eu tô onde me colocar? No comércio exterior, me colocar na exportação. O que eu tenho a meu favor aqui para estudar? Vamos estudar, família humilde, tem que estudar. Aí o que eu vou estudar? Aí tinha um curso de Relações Internacionais, que na época não existia, não estava nem regulamentado, era tudo muito novo. Inclusive minha mãe falou, meu filho, você vai ter uma profissão que não existe. Você vai ser o quê? Internacionalista? O que é isso, meu filho? Pelo amor de Deus. Então, mas aí eu fui, era o caminho que eu tinha, e eu fui, e aí comecei a estudar idioma e tudo pago pela empresa. Olha, que mais que eu ia perguntar. A coisa foi se abrindo. Que você falou da família humilde, eu tinha certeza, é uma multinacional, eles iam bancar, se não tudo, uma boa parte. Então, visto tudo, Tudo. Caramba, idioma, viagem, tudo. Eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa bacana que é isso. Que coisa bacana você deixar a vida agir, né? Você abrindo um caminho que a vida vai te entregando e você dizendo sim. E a empresa investindo em você, né? É a mentalidade europeia. Não é um contexto nosso, é um contexto de fora. É maravilhoso. É uma empresa suíça com essa mentalidade. E zero. Na minha faculdade era particular, não paguei um centavo. Meus cursos de idioma, tanto inglês e francês, sem nenhuma mensalidade, tudo de graça. E as viagens que eu fiz, inclusive, para o exterior, torrefadores internacionais, tudo pago pela empresa. Eles me formaram. E foi maravilhoso. Aí eu entrei no comércio exterior. Entrando no comércio exterior,
A empresa, eu sempre tive um caso de amor muito grande pela cidade do Rio de Janeiro, mas eles entenderam, por ser de exportação, que eles tinham que estar mais perto. Por que eles estavam no Rio? Da produção, né? Não, do porto. Do porto. Do porto. E o melhor porto do Brasil é o Porto de Santos. Então houve um movimento de vamos para Santos, vamos para São Paulo, para Santos, porque é ali que eles vão ficar. Por que a gente estava no Rio? Porque o estrangeiro queria o Rio de Janeiro. Eu quero ficar no Rio de Janeiro. Enquanto isso aconteceu, estava ótimo. Quando eles foram para Santos, eu falei, não quero, não vou. E aí houve uma certa erro de dimensionamento do meu profissionalismo, do meu estágio profissional, do meu nível profissional. Como eu era comprador de café para o mercado europeu, eu tinha um status ali naquele momento que era o comprador. Então as pessoas os exportadores de café me tratavam. Você? Eu tinha tapete vermelho, eu tinha entrado em todos eles, eu estava num nível que, assim, assustadoramente alto, para a minha idade, inclusive. Então eu supervalorizei isso, eu sou o cara. Aí eu falei, não vou. Vocês vão para Santos, eu não vou. Rapaz, vocês vão para Santos, eu não vou. Teu ascendente leãozinho deu uma gritada ali. Sem dúvida, a vaidade cresceu. O pavão abriu a cauda. Caramba! E aí, qualquer exportador vai me contratar. Eu vou só escolher. Não aconteceu. As portas se fecharam e eu fiquei muito tempo desempregado. E foi excelente para a minha formação, para o meu amadurecimento. Entender que essas coisas são momentâneas, são impermanentes, o status é aquele momento, o depois só Deus sabe, o depois é o que virá. E aí foi importantíssimo para mim, para eu baixar minha bola e saber, não, você não é isso tudo. E aí foi importante. E aí eu fiquei um tempo desempregado, então eu fiquei bastante tempo desempregado, mas continuo insistindo. Desempregado mesmo. Mas você era o cara daquela relação internacional, vamos coisa. Não, e meu custo era pequeno, entendeu? Era só para mim mesmo, então essa coisa me deixava muito tranquilo em termos financeiros. Então, fiquei desempregado, mas procurando emprego. Aconteceu alguns trabalhos na área de comércio exterior, na parte de logística e tudo mais, mas nada que realmente me conquistasse. E aí uma das empresas que eu acabei trabalhando, ela era uma empresa do Grupo Shell, que também fez esse movimento do Rio para São Paulo. Dessa vez eu não podia errar. Aí eu fui morar em São Paulo. Isso foi em maio de 96. Aí não teve. Isso. Eu falei, quer saber também? É uma coisa importante experimentar São Paulo capital. São Paulo capital. É a máquina financeira do país. Vamos lá ver essa história de ganhar dinheiro. Coisa, né? Vamos ver se essa história de ganhar dinheiro é assim mesmo. Vamos embora. E fui para São Paulo. E eu vou me dar um prazo de um ano, de maio de 95 a maio de 96. Aí foi suficiente para eu entender que o meu lugar não era ali. Aquela cidade não era para mim. Não era. Eu quero voltar para o Rio de Janeiro. E aí, o que eu faço no Rio de Janeiro? Bom, aí já tinha faculdade, eu estava formado e tal. E aí, uma amiga de faculdade entrou com um pedido para fazer uma aplicação para o despacho aduaneiro, a parte documental do comércio exterior. Já tinha formação em comércio exterior, o despacho aduaneiro me dava uma habilitação. Ela não estava muito satisfeita também onde ela trabalhava. Aí eu pedi minha demissão, voltei para o Rio para a gente montar uma empresa. A gente teve uma empresa de comércio exterior. E aí, cara, assim, quando você abre o peito e faz uma coisa genuinamente verdadeira para você, importante para você, cosmicamente, sei lá, os astros se posicionam numa forma para tornar tudo possível. Tudo possível. Cara, eu não entrei com um tostão, porque era prestação de serviço, parte aduaneira. Sim. Mas assim, que cliente que eu não dei? De cara, um cliente grande, o Grupo Lafarge, de cimentos, francês e tal. Aí começaram, o Porto de Sepetiba estava começando, que hoje é Porto de Itaguaí, estava começando. Aí fizeram um trabalho em conjunto comigo para a gente fazer uma espécie de trazer um produto que era subproduto do refino do petróleo, que era o coque de petróleo. Que descobriram que esse coque de petróleo era importante para uso no forno de cimenteira. Aí as cimenteiras se juntaram, as maiores do país se juntaram para fazer essa brincadeira logística, ver se dava certo. O produto não custava nada, o frete era mais caro do que o produto. Então, era refugo mesmo. Sem dúvida. Eu ainda estava fazendo uma coisa ecológica. Eu estava no meu mundo. E aí a coisa aconteceu.
acabei fazendo dinheiro, a empresa foi muito bem, obrigado e tal, mas aí a relação societária não deu certo, aí eu me retirei, mas nesse mesmo momento, paralelamente, a Estácio, onde eu me formei, ela tinha uma visão muito menos acadêmica e mais profissional na área de comércio exterior. Eles queriam contratar pessoas, eu não tinha mestrado, nem doutorado, então não tinha formação acadêmica para ocupar aquela cadeira, mas eles entenderam que eu era notório saber nessa área, conhecia a parte empresarial e era isso que eles queriam trazer para a inovação do comércio exterior lá. E aí eu comecei a dar aula e eu me encontrei nisso. Comecei a dar aula, paralelamente, como sendo professor de lá, eu poderia fazer um curso gratuitamente, escolhi o curso de Direito, aí me formei em Direito. Aí a vida foi me escolhendo, eu fui dizendo sim, fui fazendo essas coisas tudo passivamente. Eu não fui atrás de nada disso, essas coisas foram acontecendo e aqui estou eu. Não, então antes da gente continuar, porque, olha, eu tô aqui sem fôlego. A gente vai pedir a sua música, você escolheu uma música, você sabe qual é? Você lembra qual é? Do Kenis? Somewhere Only We Know. Por que você escolheu essa música? Essa música tem uma frase muito importante que ela diz: eu estou um pouco velho e preciso de coisas para confiar. E é um momento eterno da minha vida. Eu vou amadurecendo e à medida que eu vou amadurecendo, eu separo que eu não confio e me agarro na confiança. Então essa música é muito importante. Então vamos lá, vamos ouvir aqui Kenny com Somewhere Only We Know. Obrigado. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. Você está no Cosmo Alma com José Marcos. Uma história de vida inacreditável, onde as coisas vão acontecendo. Quanto tempo você deu aula? Por quanto tempo? Por 20 anos aproximadamente. Caramba, isso tudo. Pensei que tinha sido um tempo curto. Mas nesse meio do caminho, você chegou a fazer algum mestrado, alguma coisa? Ou foi? Não, eu fiz como honoris saber mesmo? Eu fiquei como notório saber e fiz cursos paralelos de especialização. Mas nem mestrado, nem doutorado, porque eu sabia que aquilo era uma coisa transitória, não tinha verve de professor, apesar da minha família ter, meu irmão mais velho é professor, mas eu não aquilo era uma coisa que aconteceu. Você deu aula por 20 anos e você não tinha vocação para professor. Eu gostava daquilo, mas como não tinha essa necessidade de fazer esse curso paralelo e o tempo era coisa de sendo empresário, dando aula, eu acordava super cedo. Então era em paralelo isso era em paralelo, o período foi paralelo. O dia inteiro no meu trabalho como empresário, tocando a minha empresa e à noite dando aula, ou seja, não tinha nem tempo de pensar em mais nada. Eu já estava entregando tudo que eu podia, mais um pouco, não cabia mais. Aí você rompeu lá a sociedade, questão de sociedade, eu entendo esses rompimentos, é feito casamento, falo muito aqui de relação, e relação é relação, não importa se ela é de amor, de amizade, de família, de sociedade, é uma relação. E as relações, elas surgem e elas rompem, elas têm seu tempo, quando tem que ter tempo. Mas aí você montou uma outra empresa, mudou de ramo, ficou só dando aula. Eu sempre tive uma conta que eu fiz na minha vida, são dois números importantes para mim, 30 e 50. Vou te explicar. 30 de 30%, ou seja, todos os meus ganhos, isso incluía o soldo que eu ganhava como estudante na escola militar. Lá no passado já. Eu não sei de onde veio isso. A mesma criança que decidiu não ir comer o bombom, foi uma criança que pensava em aposentadoria, pensava em renda, eu não sei, era intuitivo. Cósmico. Eu sou um ser cósmico. E aí dentro dessa vida cósmica, eu falei, não, eu vou guardar 30%. Números. 30%. O meu padrão de vida vai ser enquadrado em 70% dos meus rendimentos, sejam eles quais forem. E assim foi a vida inteira, desde o meu soldinho e tal. Save para alguma coisa. Eu compro um carro, eu compro uma casa, ou não compro nada, eu vou viajar, mas o meu padrão de vida é uma coisa. 30%. O teu dízimo pessoal é de 30%. A minha vida inteira. E aí ficou isso guardado, e os 50 é de 50 anos. Vou trabalhar até os 50 anos. Agora, você imagina um cara de 20 e poucos anos pensar nisso, é uma loucura. Gente, isso é uma doideira. Como é uma doideira uma criança de 4, 5 anos dizer, não vou comer bombom da outra casa, eu vou ficar aqui porque essa senhora fez esse bolo para mim. Então, isso é isso que eu digo da vida passiva. A vida foi me mostrando essas coisas intuitivamente. E aí eu fiz essa conta, fazendo essa conta, eu trabalhei, como eu te disse,
ganhei dinheiro, esses 30% viraram uma boa quantidade de dinheiro, claro. e os 50 anos chegaram, era para ser 50, mas acabou sendo 48, porque o meu problema societário... Antes ainda? Antes, 48 anos eu entreguei a empresa porque tinha um problema societário grave, e aí eu quis vazar, sair fora. Continuei dando aula, só, mas a parte empresarial tinha se encerrado aos 48 anos. E aí, como eu tinha feito um bom save, comecei a investir em imóveis e tudo, que é hoje o que eu faço, de locação de temporada. Isso, e tudo. mas são seus imóveis, ou você Meus imóveis. administra imóvel de terceiro também? Eu também fora o seu? administro imóveis de terceiros, sou síndico profissional, mas tanto como síndico quanto o gestor Administrador. começaram todas elas com os meus imóveis. Olha, que coisa E interessante. é isso. Então eu não posso dizer que eu sou aposentado, porque eu não tenho não tenho idade da aposentadoria, não Sim. tenho esse benefício do governo, mas eu não trabalho de carteira assinada, digamos assim. Hoje talvez eu trabalhe mais que nunca, mas Que não loucura! não É isso que eu ia perguntar. Você trabalha hoje tanto quanto, menos? Mais. Tem sempre uma coisa para ajustar aqui, outra coisa assim, meu tempo vai embora. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso de um teto para ficar olhando só. Caramba! É mais ou Não, menos essa isso. coisa do 30% me impactou muito, porque raramente a gente consegue guardar 10%, que era o que deveria ser. Exato. Mas você conseguiu mesmo a vida toda. Eu sempre fui muito Peraí, espartano que com as minhas... agora eu tive uma inveja, agora me passou uma inveja aqui que me carcomeu a alma. E por conta disso, talvez eu não beba. Eu não bebo até hoje, porque talvez a bebida da noite era muito cara. E aí, meu padrão de vida não dá, eu tenho que manter. Já acabaram os 70%, então não dá nem para ter um gin tônica, não vai ter. E aí, beleza. Vamos beber água da bica, vamos beber água da bica no banheiro, que aí tá tudo certo. Opa, vamos pra pista dançar. Não, mas que vida maluca, começa de um jeito, aí vai pra lá, vai pra cá. A minha vida sempre foi dessa coisa, diferente de toda a minha família. A minha família toda ela é funcionária pública, então não tem essa instabilidade. Sabe o que acontece? O que acontecer tem lá a saúde financeira preservada. Então, assim, eu sou o único da família inteira da iniciativa. Os irmãos inteiros. Tudo, da iniciativa privada. Então, não sei, por não saber como será o meu futuro, e ainda não sei hoje como isso vai ser, e isso é uma delícia, inclusive, abre esse parênteses, eu sempre tive que ser muito bem organizado financeiramente. Consegui ser. Olha, e aí, não é nem coincidência. Normalmente, essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu sempre faço no comecinho, mas caiu como uma luva fazer agora. Aí aquele menino que abriu mão do bombom, que ficou com a senhora, aquele menino, ele tinha algum sonho ser alguma coisa quando ele crescesse? Você tinha, quando eu crescer eu vou ser tal coisa, independente do que fosse. Como a vida ela foi mais ativa e eu mais passivo, eu fui entrando nessa ciranda da vida sem que... Na verdade, o meu grande sonho era fazer parte disso, cósmica dessa vida, dizer sim, da vida me levar. Nunca tive isso, eu quero ser um piloto, eu quero ser médico. Sim, é isso que eu quero saber. Nunca teve nenhum ímpeto, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero ser... Eu não fui militar por um sonho, foi a orientação da minha mãe. Eu não fui para o comércio exterior por um sonho, foi porque minha ex-cunhada na época me indicou. Então, a vida foi me levando para... Fui professor também passivamente, porque entender, você é e tudo meio que por convite, né? Até a vaga lá no café, quando jovem, foi algo assim, tem uma vaga lá, você não quer uma oportunidadezinha, não quer brincar comigo lá? Nunca briguei por um lugar profissional, nunca investi nisso, nunca tive um sonho profissional a ser realizado. Apesar de ser um sonhador o tempo todo, eu fui levando a vida foi me levando. E isso para mim, cara, assim, é o maior deleite da minha vida, da minha história, é o maior deleite. Cara, é isso, é cósmico. Porque se te fez bem, isso é maravilhoso. Você experimentou da vida um monte de coisa. E aí, vamos lá, que a gente lá no início falou da coisa da respiração. Como é que a yoga chegou para você? Como é que esse movimento, né, da yoga ou da meditação, como é que isso foi chegando para você? Chegou chegando, você descobriu, também chegou por fora? Me conta essa história aí, que isso me interessa muito. Há muitos anos atrás, eu fiquei 40 dias de cama porque eu tive um problema de coluna e esse pinçamento da coluna pinçou o nervo ciático e eu fiquei 40 dias de cama.
Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ver alguma coisa com isso. Aí eu saí da crise por causa da osteopatia, era uma coisa que ninguém conhecia na época, isso tem muitos anos, e eu fui meio que cobaia num grupo também na Estácio, eu estava se formando nisso. Eu falei, pode estudar meu corpo, fazer o que quiser, só me tira da cama. E eles me tiraram. Aí a inflamação reverteu, e aí eu falei, não, mas isso não vai ficar assim, eu tenho que fazer alguma coisa, alongamento, tudo. E o yoga apareceu com essa questão do alongamento. Do exercício. Eu não conhecia a parte pelo alongamento. Eu não conhecia nada dos pranas, não conhecia os asanas, não conhecia nada disso. Não, é uma coisa de alongamento, de exercício físico puro e simples, para nunca mais ter a crise que eu tinha, que eu tive. E aí comecei a fazer o yoga, há vários anos eu faço, mas eu descobri uma coisa muito bacana, e aí vai uma propagandazinha. Por favor. Que é o MUDE, M-U-D-E. MUDE, entra nesse site, e lá nesse site Mood você tem vários eventos ao ar livre gratuitamente, e um deles fica a dica. Mood, M-U-D-E, e uma delas é o yoga, que é feito, bom, no meu caso eu escolhi esse horário, tem vários horários em vários lugares, mas eu escolhi no Arpoador às 18 horas. Aí, cara, aí sim, eu entendi o asana, eu entendi a respiração, eu entendi principalmente a função do pôr do sol na vida de uma pessoa, porque é no arpoador, o pôr do sol, na hora do pôr do sol, o sol caindo ali nos dois irmãos e você fazendo yoga, é até de arrepiar. Então, cara, é isso. Exercício físico para mim nunca combinou com academia. Eu já tentei de tudo. Eu falei, como eu sou uma pessoa muito racional financeiramente, inclusive falando, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou me matricular nesses planos anuais, você paga, cash. Isso. Que se eu não for, eu vou perder dinheiro. Perder dinheiro. Não, nunca. Não trabalhamos não perde dinheiro. No máximo, tá lá nos 70%. Não. Então, vou fazer. Mesmo assim, eu perdi dinheiro, eu não fui. Então, eu entendi que ar-condicionado, exercício físico, para mim não dá match. Não combina. Então, meus exercícios físicos são todos ao ar livre, o yoga é ao ar livre, minha aeróbica é de bicicleta, e o meu exercício de musculação, que eu acho que é importante você fazer, aeróbica, musculação e alongamento. Sim, a idade vai chegando, você vai perdendo um pouco de tônus muscular. E o meu alongamento também. Outra dica, também, que é também no arpoador, é meu quintal. O arpoador é o quintal da tua casa. Exato. E ali tem uns aparelhos de musculação com cimento. Públicos, né? Público, a gente chama de Flintstones. Porque o peso é com cimento. Então eu vou lá para os Flintstones, lá no ARP, e lá eu fico, e lá eu me crio, lá eu me dou, e tá tudo certo. Não, maravilha. E aí você faz os pranas todos lá na tua yoga, com certeza. Aí tem a respiração e tudo, enfim. Sou uma pessoa muito verbal. E no verbo você tem que respirar, né? Porque eu uso a desculpa, eu falo, eu não respiro. E aí o yoga é o momento que porque isso aqui é curioso. Você não tem um ar no mapa, mas você é muito falante. A gente repara aqui nessa conversa que você é um cara da comunicação, que gosta de se expressar, sabe? Se expressar, ser cativo nessa coisa. Professor por mais de 20 anos, então... Então é muito interessante. E você percebe que você sozinho, provavelmente, intuitivamente, de novo, você se deu conta desse zero ar aí, né? E você usou dos seus artifícios intuitivos para saber lidar com isso, né? Mais uma vez, a vida me mostrando e me trazendo isso. Então, é isso. E aí você fez um retiro. Qual é a história do retiro lá no Espírito Santo? Que você me falou, eu fiz um retiro no Espírito Santo. Como é que foi essa experiência? Foi mais de um. Vários. Outra dica. Gente, vai botando aí. Hashtag ficam as dicas. Mosteiro da Vargem. Eu nunca ouvi falar. É maravilhoso. É o melhor templo budista da América Latina em termos de perfeição técnica, do afastamento dos templos, da posição que você tem em relação ao sol, ao movimento. Está incrustado. Ele é todo feitinho para isso. Perfeitamente. Não foi uma adaptação de um templo de um lugar dentro de um espaço. Não. O espaço foi criado para aquilo, pensado para aquilo. Incrustado na Mata Atlântica, em Ibiraçu, numa cidade do Espírito Santo, que é assim, no meio da mata, é um lugar lindíssimo, independente de qualquer coisa, é um lugar lindíssimo para se conhecer. O mosteiro é aberto à visitação, vale a pena conhecer. Um trabalho lindíssimo, maravilhoso. E ali a gente tem retiros, né? Anualmente acho que tem uns 3 ou 4, chamam-se sessins.
Então esses cestinhos, você se inscreve, vai lá, e aí você come da comida que você Sim. colheu ali. Sim. Você tem um trabalho colaborativo. É isso que eu queria saber como é que é o funcionamento. Tem a É turma- colaborativo, né? colaborativo, a turma que limpa a cozinha, a turma que limpa o banheiro, a turma que vai cozinhar, e é uma coisa altamente integrativa, colaborativa, dinâmica, é maravilhoso. É uma semana, é um final de semana, como é que isso... Geralmente, os que eu pude fazer, O que porque você eu fez? trabalho, era um feriadão. Começava no feriadão, você ia um dia antes do feriadão e saía um dia depois do feriadão. Então dava praticamente ali uns 5 dias, pelo menos para ficar. Então era legal, muito legal, sempre foi legal. Agora, o mais impactante para mim foi o que eu fiz com a Monja Cohen, num evento que ela criou, que ela fez, itinerante, mas que era num convento em Juiz de Fora, que era sem falar. Eu sei que experiência é essa. Sem falar. Cara, é transformador. Me conta como é. Você imagina essa pessoa verborrágica como eu. É isso que eu tô aqui maquinando. Mas Eu conheço o mecanismo desses retiros do silêncio. silêncio. Não é fácil. Não. Eu nunca fiz, eu sempre tive uma certa curiosidade de fazer, mas eu tenho certeza que não é para qualquer um. E aí, como é que foi? Você conseguiu fazer? Como é que... Os 3 primeiros dias são os desafiadores. É que você está mostrando para o seu corpo que você está querendo uma coisa diferente dele e ele briga com você. Se você quiser botar um vazio na sua mente, meditar, nesses retiros a gente medita por volta de 10 horas durante o dia todo. Inteiro, né? Ele começa de madrugadão, é isso? 5 e pouco da 5 manhã. e pouco da Você toma manhã. café da manhã, já vai meditar. Pelo contrário, medita antes, depois vai pro café da manhã e começa a rotina. Então, se você diz para sua mente que você não quer pensar em nada, ela vai te martelar. O tempo todo. Como eu joguei nesse retiro, eu estava me conhecendo ainda. Aí eu falei com a monja, que tinha uma parte desse retiro que era entrevista com a monja, chama-se Dokuzan, em japonês. E nesse momento era permitido a fala. Conversar com ela. Tá. E aí, uma fila, todo mundo lá para falar com ela, uma referência e tal. Fui lá. E aí, monja, olha, eu tenho um problema técnico. Eu não consigo meditar. Eu queria saber como é que, tecnicamente, que tipo de respiração eu devo fazer, ouvir uma musiquinha, alguma coisa para... Aí você sabe que no budismo é tudo por parábolas. Sim. Eles não te respondem nada de forma direta. Nada de forma direta. Você vai entender isso depois. Aí ela chegou para mim, muito simples, basta não pensar em macacos. Aí eu, tá, monja, obrigado. Basta não pensar em macacos. Ok, obrigado, não entendi nada, continuei não conseguindo meditar e tal. Cara, mas impressionante. Eu não conseguia parar de pensar em macacos. Babuíno, mico-leão dourado, chimpanzé, tudo na minha cabeça, coisas que não viam. Agora eu entendi. Então, se você quer uma coisa da sua mente, ela vai fazer o contrário, ela é o seu algoz. A sua mente é o seu algoz. Então, você não pode brigar com ela, porque ela é um algoz muito poderoso. Ela detém o centro de você. Se ela quiser acabar com você, ela vai acabar. Facilmente. O cérebro frita e te acaba, e te leva para o hospital. Eu falei, não vou brigar com ele. Eu só quero pensar em macaco. Aí não briguei, comecei a pensar em macaco. Aí vieram meus macacos. O cara veio de macaco, chamando Nico. Um miquinho, que ele vem. Entendi. Então você não briga com a mente. O pensamento que vem vai. E ele acaba vindo com menos frequência, até não vir nenhum pensamento e a sua mente está limpa. E você conseguiu. A verdadeira higiene mental. E nesse silêncio, nesse retiro de silêncio, você se reprograma. Quando você volta para a sua rotina, até o som do carro te incomoda. Você se reprograma totalmente. Eu poderia viver o resto da minha vida sem dar uma palavra. Essa é a maravilha do corpo humano. A gente faz da gente o que a gente quiser. A gente é muito adaptável a tudo. A gente se habitua a tudo. Tudo passa também. Né? Até as dores que você vive, elas não são infinitas. É impossível. Tudo passa e a gente é muito adaptável. Só que aí, eu falo muito aqui no programa dessa coisa da Revolução Industrial, que criou pra gente uma coisa chamada rotina. Antes do Ford inventar o horário comercial, a nossa rotina era sobreviver. Então não tinha energia elétrica, você acordava com o raiar do sol para poder enxergar o mundo,
na hora que o sol estava se pondo, você ia deitar, porque era onde você via os fantasmas, entendeu? Todos eles, que não tinha energia elétrica, e era uma sobrevivência. E de repente se criou a rotina do dia a dia. Se criou a segunda, terça, quarta, os dias úteis, o final de semana, que era uma coisa, né? Não fazia diferença. Conta de conta matemática. Em 1742, domingo era igual uma terça, que era igual uma sexta. Não existia esse conceito da semana que a gente criou na sociedade moderna. Né? E aí, cara, eu tinha muita curiosidade de saber como foi uma experiência, porque eu conheci pouquíssimas pessoas que tiveram a coragem de fazer. Eu até tinha coragem, talvez ainda faça acontecer. Vale a pena, eu recomendo. Porque eu acho essas coisas muito interessantes, e aí, no momento em que eu comecei a mexer até com astrologia, hoje eu sou estudante, ó, depois de velho, tá? Sou estudante de medicina ayurveda. Olha, bacana. E aí tem tudo a ver com essa coisa da meditação, da rotina, da respiração. E o Veda trata todo, né? Trata todo o ser. Né? O truque da Ayurveda é o seguinte: é um tratamento para que você nunca mais na vida tenha nada. É isso. Mas é uma rotina pesada, difícil, é feito ficar 10 dias sem falar. Imagino. Porque é difícil, não é fácil, né? Só que a gente consegue ir se adaptando. Mas essas dificuldades são transitórias, você sabe que vai passar. E quando passa, você se sente tão merecedor da recompensa, que não, venha. Pode ver que é bom, a recepção. Não, e é isso que eu ia te perguntar. Deve ter sido maravilhoso, uma experiência incrível. Sim, por isso que eu repeti. Né? Não, mas a do silêncio você fez mais de uma vez? Não, o silêncio eu só fiz uma vez, mas assim, faria de novo. Faria de novo sem... No Mosteiro da Vargem, eles têm essa... E já sabe a dica, né? O lance é o macaco. Sem dúvida. Eu não pensar em macaco. É isso. Agora mas continua, eu te cortei. Não, mas é isso. O Mosteiro da Vargem eu repeti, mas eles têm essa orientação do silêncio, mas não é uma exigência. Já foi mais rigoroso no passado, mas eles foram flexibilizando. Há ainda essa orientação, mas isso não é tão radical como já foi. Não, como já foi no passado. Não. E aí você fez de 10 dias, porque tem uns que são só final de semana. É o feriado esticadinho. Dá uns 5 dias aproximadamente. Esse da monja que foram 10 dias. No silêncio. Mas aí foi algo especial. Foi. Ou foi assim, a monja Coen tá fazendo, eu preciso ir lá fazer. Eu não busquei. Um amigo me chamou. Gente, e a vida te levando. Os nomes já disse, como eu te disse, os nomes da vida eu já dei. Você não convida, você é o convidado. Como você fez isto aqui é a perfeita materialização da minha natureza. Na minha natureza de vida. Que maravilha! Gente, que história! É uma história mais fantástica do que a outra, né? A vida é uma coisa fantástica. Então qualquer um que vem aqui sentar falando da sua vida é um romance a ser lido, respeitado. Claro. E, assim, eu acho que é por isso que se diz, né? A gente tem que plantar um livro, escrever plantar uma árvore, escrever um livro. Na verdade, o livro é o livro da nossa história. Né? É um romance. E todo mundo tem uma história para contar, uma história interessante, uma experiência que talvez não tenha sido tão positiva, mas que te levou para algum lugar, te fez mudar, te fez sair da zona de conforto, qualquer coisa, né? Porque a gente é resultado disso tudo. A gente é resultado disso tudo. Inclusive, eu tenho até uma questão com a palavra empatia, porque a pessoa, o que é empatia? Se colocar no lugar do outro? Não. Você não pode se colocar no lugar do outro sem a história do outro. Então, se eu quiser me colocar no seu lugar e para avaliar a decisão que você tomou, eu tenho que conhecer a sua história, o que te levou a tomar aquela determinada decisão. Então, não sei nem, isso começa e termina em mim, por favor, não quero formar opinião de nada, não sou um formador de opinião, não sou influência, mas, para mim, a empatia em si, radical, raiz, ela não existe porque você não carrega a história do outro. Gente, olha, tá dando a nossa hora, eu tô aqui com o coração partido. Ficaria aqui mais 5 horas. Cara, a gente ficava aqui conversando horas a fio, porque é uma história mais bacana do que a outra, é muito incrível. Gosto da minha história. E essa coisa da yoga é legal, acredite em mim, é legal. Mude, né? M-U-D-E. De graça, não tem nem motivo pra você dizer não, mano. E é em tudo que é lugar, não é só no Arpoador. Não, tem vários lugares. Vários horários. Vários horários diferentes, tem de tudo.
De Gente, tudo para todos, é maravilhoso. Por favor, fica a maior dica aqui do dia, é o nosso mood. E aí eu queria demais, assim, não sei nem como te agradecer, eu acho que não consigo encontrar uma palavra aqui que diga assim, muito obrigado por Eu você que estar agradeço. dividindo aqui teu tempo, tua vida com a gente. Isso é maravilhoso. Tomara que alguém te tenha como um exemplo, sabe? Gente, o exemplo é o outro também, olhar para o outro e ver, meu Deus, olha, ele deixou a vida levar e deu certo. Isso é maravilhoso. Funcionou. Porque tem gente que batalha, às vezes é só relaxar e boiar, você não morre afogado, né? Assim, É verdade. o anjo vem e te salva, algo invisível vem e te salva e te dá caminho. Todo mundo tem um caminho nessa vida para salvar. Eu acho que o grande barato Pouca gente sabe disso é levar uma vida cósmica. E levar uma vida cósmica, a base dela é muito simples, é uma vida verdadeira. Você ser quem você é, isso é muito importante, que te bota nesse movimento astral, bota nesse movimento cósmico. Você quer dar alguma rede social tua que seja interessante para o pessoal seguir, olhar lá, alguma dica legal? Por favor. No Instagram, jmarcos65. J Marcos, mais fácil impossível. Arroba jmarcos65, jmarcos José Marcos é o meu nome, e 65 é o ano que eu nasci, tenho 60 anos. Pronto, perfeito. Queria demais te agradecer. Eu que te agradeço. Meu irmão de Muito alma, olha que viagem, que experiência que você me proporcionou hoje aqui. Nossa, Bacana. espero que você tenha gostado 30% do tanto quanto eu gostei. Amei chegar mais cedo, ouvir as suas palavras, amei esse bate-papo sem roteiro. Isso é maravilhoso. A vida não tem roteiro. Tem nada aqui, o cartãozinho está aqui de enfeite. Quem precisa de prompt é IA. A gente não precisa de prompt. Então, é vida que segue. Muito Gratidão. Obrigado. Gente, olha só, semana que vem, quarta-feira, de novo, 18h30, hoje uma alma para vocês. Eu conto com a presença e o tempo de vocês também. Gratidão eterna para vocês. E José Marcos, mais uma vez. Namastê. Namastê.